Conexão Astral. Esse texto que foi achado, o texto cópita do século IV, ele coloca questões que já nos evangelhos podem ser colocadas. Tinha um teólogo chamado historiador John Dominic Crossan, que ele escreveu um livro sobre Jesus histórico, um famoso livro, onde ele coloca uma coisa que outros teólogos também colocaram, a ideia que nos evangelhos Jesus era chamado de Rabi ou Rabuni, uma palavra para você chamar mestres que teriam um acesso à lei, à Torá, e eles seriam bons leitores e intérpretes daquilo, acima de 30 anos e casados. É uma expressão típica de homens casados. Então ele levanta a grande hipótese que, por essa expressão, Jesus tem uma forte tendência a ser casado. E a outra é que os relatos da ressurreição, todos os relatos, eles são contraditórios, mas todos têm uma figura feminina, que é Maria Madalena. Daí vem a questão desse mito dela ter sido casada. E havia uma lei do Império Romano, do século I mesmo, de pessoas crucificadas saírem das cruzes, porque elas ficavam apodrecendo ali para ter uma pedagogia política do medo em relação àqueles que não se submetessem ao poder do governo hegemônico. Então, eles permitiram que algum líder daquele povo subserviente ao governo romano, algum líder político, se pedisse, por isso José de Arimateia, se pedisse o corpo de algum crucificado e guardasse, só poderia visitá-los familiares. Ora, Maria Madalena o visitou em todos. Então levanta-se também a hipótese que, para a lei romana, a esposa era considerada familiar. Então, ele teria sido casado com Maria Madalena. Se Jesus, na concepção de João, é o verbo de que se faz carne, será que ele não conseguiu experimentar o absoluto no relativo? No prazer, no toque, no sexo, no olhar, na comida. Por que ele precisa cuspir no chão, fazer uma massa e curar o olho do cego? A materialidade, a experiência com o que é de efêmero, com o que sempre foi negado na tradição. A materialidade, o toque, a carnalidade, a corporeidade. Ou seja, essa integração que a gente pode pensar à luz disso que se tornou um dogma, a encarnação. Será que Jesus não teria integrado a sexualidade? E não somente sublimado, como se pensa? Será que ele não pode ter se realizado plenamente espiritualmente nos braços de uma mulher? Será que ele não experimentou o Pai justamente esquecendo-se dele num prazer, num orgasmo com uma mulher? Será que o casamento para ele não seria uma via de integração daquilo que há de profundo da vida humana? As relações interpessoais, as relações de intimidade, que são dificílimas de serem vividas. A gente mora sob o mesmo teto e a gente dificilmente conhece o outro na sua profundidade. A gente tem tanto medo que às vezes a gente se fecha a ele, vive do lado dele, mas não se aprofunda, não mergulha, não se nutre do outro. Será que isso não seria justamente um exemplo que ele poderia reconfigurar a nossa noção de relacionamento interpessoal? Será que aquele momento de intimidade não é um momento onde os prazeres da carne são a via de encontro com o próprio Deus? Relações eróticas, de charme, de sedução, pode ser relacionamento profundamente sagrado. No que vai dar aquilo, não importa, aquilo é um fim em si mesmo. Eu acho que isso coloca em colapso um pouco a mentalidade ocidental em torno dos prazeres. E, como disse Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo do século XX, que morreu no campo de concentração, muito bom teólogo, ele disse que é um grande pecado nos braços da amada recordar-se de Deus. É um grande pecado. Ou seja, a gente tentar, de certa maneira, fugir dali para pensar no outro. Me lembro que a minha mãe, quando foi se casar, fez um curso para preparação de casamento na igreja católica, e a pessoa que estava fazendo o curso, que era o padre que estava ministrando, ele disse que os casais antigos pegavam os crucifixos e na hora de transar botavam de cabeça para a parede. Por que ele de Cristo sente vergonha? Ou então, em algumas cidades, as pessoas faziam, aqui no interior do Brasil, vários lugares, geração das minhas avós, né, colocavam veste branca e faziam um buraquinho no homem e na mulher, tinha que estar escuro para eles não se verem nus. Ou nos seminários protestantes e católicos, que os jovens tomavam banhos, eles tomavam banho de uma espécie de avental, porque eles não podiam se ver nus. Como quem diz, aquilo é um empecilho para Deus, é um empecilho para a fé. Então até Cristo se volta contra a parede. Eu acho que é interessante a gente pensar isso. Está na hora de a gente se esquecer de Deus quando a gente está num orgasmo.
Porque um orgasmo é um lugar onde Deus fala. Então não é preciso pensar nele, não é preciso sublimar o sexo para chegar a ele, ou usar o sexo como trampolim. Não, ali mesmo se dá. Então, se a gente pensar, mesmo que não tenha existido, que Jesus foi casado, quanto à emancipação a gente não teria em relação a tantas neuroses que a nossa própria tradição cristã criou ao longo da história. Pergunta uma coisa. Considerando que a igreja, lá nos seus primórdios, digo no período a partir depois de Cristo, fez disso uma regra, enfim, um símbolo, né, da igreja, era exatamente a questão da exclusão do sexo da sua vida, da rotina dos homens que aderiram. Eu pergunto, não seria cada vez mais difícil, se torna cada vez mais difícil que se admita isso? Quer dizer, à medida que apareçam documentos, seja do século IV, onde você tem dúvidas, do século II, do século III, ou a partir daí, ou todas as evidências que venham a surgir, elas não vão sempre ser boicotadas, até para não precisar justificar um erro passado, um erro de 2000 anos? E eu pergunto mais ainda, quer dizer, e as pessoas que até hoje vivem isso, vivenciam isso, seja por medo, seja por respeito à doutrina, seja pelo conhecimento, seja pela dúvida, seja pelo temor de queimar no inferno, essas pessoas, como é que elas vão se deparar de repente com a certeza de que estávamos errados e eu joguei minha vida sexual no lixo por conta de um erro do passado? Olha, a teologia contemporânea, de certa forma, nos ajuda muito a desconstruir isso, mesmo sem a informação de Jesus era casado ou não, mostrando uma coisa óbvia, que todos os textos, sobretudo os evangelhos, eles são feitos para corresponder a indagações históricas das comunidades. Então, você tem diversas configurações do próprio Jesus, que elas servem para defender interesses distintos. Árvore genealógica, vamos pegar uma coisa que tem evangelho de Mateus e de Lucas, totalmente distintas, porque corresponde a interesses muito distintos. Então você tem a invenção, a criatividade da comunidade. Então você sabe que quando se fala de Jesus, nunca se tem um Jesus jornalístico. Ninguém foi lá, filmou nada, ficou relatando. Aquilo ali não é uma crônica jornalística. Pelo contrário, aquilo ali está mais próximo da literatura, dos mitos, do que é mais próximo de Marcos 20 anos depois disso. Marcos é alguns falam década de 50 e 60, dependendo de quem é o pesquisador. Jesus, 33 anos, quer dizer, os primeiros textos são... Já falha, a memória já está. Até pouco tempo, os primeiros textos mais próximos de Jesus eram de Paulo, que nunca conheceu Jesus historicamente. E o que você tem um povo de tradição oral, que só escreve muito depois, e escreve. Não existe mais de 30 evangelhos, que eram alguns feitos um pouco mais tarde, outros no mesmo período, para defender outros interesses. Só que certos interesses foram vitoriosos. E nós temos uma Bíblia que, de certa forma, é a voz dos vencedores das comunidades. Os heréticos foram os excluídos. E tem evangelhos heréticos, os gnósticos, que são excluídos. Independentemente de ser certo ou errado, o fato é que tem uma construção histórica com interesses diversos para que o cânon bíblico hoje chegue a ser o que é. E que o rosto de Jesus ele é pintado com os interesses e discussões de comunidades que precedem a própria escrita de quem foi Jesus. Então isso mostra para a gente que a gente tem a presença de fatos históricos, experiências sempre narrados com interesses de fé, ao mesmo tempo com os interesses políticos das comunidades que se formavam. Então, isso não pode passar desapercebido a todo mundo. A gente tem ali um relato que foi gerado, criado e tal. A questão é você pensar o seguinte, foi relevante ou não levantar a questão do casamento de Jesus? Não foi relevante, porque tinham então os interesses. Foi ou não foi? Ele casou ou não casou? Isso a gente não vai saber nunca muito bem. A questão é a gente saber, de acordo com hoje, os interesses da comunidade hoje, seja cristão ou não cristã, é realmente importante a gente emancipar-se desse problema sexual criado pelo conjunto de interpretações cristãs. A nossa vida se tornaria realmente mais leve? Poxa, é óbvio que se tornaria. As pessoas têm problemas sexuais no Ocidente muito graves. E não adianta ir para a psicanálise se tratar, porque até o afrouxamento total ocidental em muitos momentos, ele é feito justamente em contraposição ao paradigma cristão. A gente não tem uma sexualidade que seja integrada na totalidade do nosso ser, que esteja, de certa forma, em harmonia com todo o que nós somos. A gente ou hipervaloriza, hiperinflaciona, ou de certa forma usa como trampolim, domina, persegue, se vê culpado. A gente não sabe lidar muito bem com essa questão dos prazeres em geral, com a economia dos nossos prazeres. A gente não sabe lidar com isso. Isso tem uma matriz cristã muito bem sedimentada. Se não foi gerada só no cristianismo, pelo menos se tornou problemático a partir do poder que o cristianismo sempre teve na história do Ocidente. E depois foi se disseminando para o mundo inteiro. Até índios que não podiam dar luz
porque aquilo ali era um símbolo vergonhoso do século XVI. Então eles tinham que vestir roupas, porque na verdade aquilo mostrava como é que eles estavam mais próximos dos animais do que dos homens. Porque eles não tinham vergonha em relação a questões ligadas ao nu. Por exemplo, a criatividade numa relação sexual. Vamos falar uma coisa assim que é bem óbvia, que os tantrismo, Kama Sutra, né? A criatividade das posições sexuais. É interessante, o cristianismo sempre normatizou posições saudáveis para casais que recebessem o sacramento do matrimônio. No catolicismo e, de certo modo, no protestantismo. Quais são as posições válidas? Por exemplo, a posição que é a posição de 4, que os americanos chamam de dog, né? A posição de 4. Não podia, porque a mulher, olha só que loucura em certos momentos da Idade Média, porque a mulher, ela já tem um corpo desenfreado na sua relação com a alma, por causa das suas paixões, né? Inclusive da libido, mas sobretudo o homem não, ele tinha um controle maior do corpo que a mulher. Se o homem deixasse a mulher ficar na posição de um animal, um cachorro, uma vaca, ele poderia estar sendo induzida a se animalizar como a mulher tende a se animalizar. Então não podia aquela posição sexual. Isso é engraçado. Sexo anal. Claro que não pode, além de você não fecundar, você está fazendo a coisa, a maior agressão do mundo. Tanto aquilo que um cachorro faz pelo ânus, você está comparando a sua mulher com um cachorro. Eles comparavam a mulher com um cachorro, com um cavalo, aquele que tem penetração em certas regiões que são consideradas impuras. Então você tem a bestialização da pessoa. Mais ainda, sexo oral. Sexo oral é uma depravação. Sempre foi uma depravação. Por quê? Porque eu estou falando isso, são manuais cristãos medievais, que foram editados com outra linguagem por uma igreja dessa evangélica, que eu não vou citar o nome, até para não me processar, uma igreja famosíssima, até da televisão, foram editados agora, depois do ano 2000. Foram editados por essa igreja, mesma coisa da Idade Média. Como é que você vai botar a boca num órgão que depois da queda está distorcido? A queda de Adão e Eva está distorcido, é vergonhoso, eles se taparam. Como é que você vai botar a boca? A boca que profere as palavras de Deus, ela vai te colocar no pênis, na vagina. É uma neurose, uma loucura que deve ser encarada, e encarada profundamente, porque a vida ela se atrofia quando isso não é encarado. Não é para liberar e que se dane, não é esse o problema. É para você integrar e saber que não tem receita de bolo para isso. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Que autoridade ele tem? Que autoridade tem um padre? Como é que o fiel consegue delegar tanto poder a uma pessoa dessa, que acha que ele tem a autoridade de dizer como você transa, não transa, as posições, os lugares, os momentos, os prazeres? Eu participo de um site interreligioso que as pessoas me mandam perguntas evangélicas para eu responder. Uma menina disse que sentou no colo do noivo e ela sentiu prazer, ela ficou com tesão, sentiu prazer. Ela me perguntou como é que ela faz para reconquistar o estado de graça, porque ela sentiu Jesus se afastando da vida dela, porque ela sentiu prazer ao sentar na coxa dele. Isso é uma coisa das mais loucas que eu já vi, mas isso existe. E o pastor tem que tomar receita para aquilo. Porque ele tem que dizer, agora, olha só, realmente você pecou. Pô, eu respondi para ela, não vou nem responder porque ela não pode estar ouvindo. Mas eu realmente fiz uma crítica a isso. Como é que você acha que Deus vai se afastar de você? Você sente prazer? Então por que ele não te criou sem prazer? Se essa é a mentalidade, é um Deus sádico, ele te criou para ter prazer, aí quando você tem, ele fala, olha, eu vou te amaldiçoar. É um Deus um pouco ridículo, mas as pessoas pensam assim. E elas delegam aos outros, a pastores, a padres, a bispos, a papas, a tarefa deles legislarem. Então se as pessoas realmente ainda vivem sob a custódia desses sistemas, está na hora de isso ser enfrentado. Porque isso é um castelo de areia, porque ninguém se protege. Então essa mentalidade que eu chamo de falovaginocêntrica, que tem um pênis, uma vagina e um ânus na cabeça, que de certa forma orienta quase toda a moralidade cristã, que orienta todas as micro-relações internas, que mais se preocupa no Brasil com os homossexuais, com o problema da homofobia, do que com a lavagem de dinheiro e com o crime do colarinho branco. Os pastores gritam mais se o casamento entre homossexuais for liberado do que, por exemplo, com os problemas que nós temos das aposentadorias cada vez mais tarde, cada vez mais distantes, e os professores cada vez ganharem menos. Quer dizer, e para você ver como essa questão do falovaginocentrismo, como é que ela orienta, de certa forma, a mentalidade cristã. Diz, é possível que Jesus tenha se casado? Poxa, é muito possível, eu gostaria muito que ele fosse.
Porque se ele é realmente plenamente humano e plenamente divino, eu gostaria muito que ele sentisse muito prazer humano para mostrar o quão divino nós somos quando a gente goza. Quando a gente goza quando come, quando a gente goza quando transa, quando a gente goza quando brinca, quando a gente goza quando a gente bate papo com um amigo, quando a gente goza a vida. Poxa, seria muito mais legal. E a gente repensar isso e, de certa forma, enfrentar os castelos de areia dentro dos quais nós estamos e muitas vezes nós não nos colocamos, mas a gente consente que outros nos coloquem. A gente delega para eles esses poderes, a gente delega para os pastores, para os padres, para os dogmas, a gente delega essa porcaria toda e eles continuam nos seduzindo e nos mandando. Então eu acho muito importante que se toque. Doa quem doer. Mesmo que a gente sofra no início, mesmo que a gente perca um pouco os nossos ideais, mas se são ideais meramente fictícios, se não realizam a gente, por que não abrir espaços para outros serem criados? Acho que o sexo tem que ser colocado em termos religiosos a serviço disso. Serve para celebrar a vida inteiramente? Então é plenamente divino. Plenamente de Jesus, plenamente de Yahvé, plenamente de Olorum no candomblé, plenamente está lá, ele se dá. Se não serve só para estimular, para perseguir, para controlar, para o moralismo doentio, para neuroses cada vez mais sedimentadas e profundas, então isso aí é altamente prejudicial. Tem que ser derrubado, tem que ser destruído. Doa quem doer.